que deu Palmeiras, né? No confronto brasileiro, nas oitavas de final, Copa do Mundo de Clubes, 1-0. Depois eu vou mostrar para vocês que eu realmente... Semana passada eu acertei o resultado, tá? Mas eu perdi no simulador R7. Mas vocês vão entender já já. Eu vou mostrar para vocês, né? Gol do Paulinho. O Paulinho, que loucura. O Paulinho entrou, né, ele fez no primeiro tempo da prorrogação, entrou no finalzinho do jogo regular, depois fez o gol e tchau, né? Saiu. E a gente tem algumas estatísticas desse jogo que eu quero mostrar para vocês, quero que vocês falem, tá? Olha lá. Palmeiras 1-0, né? 47% contra 53% do Botafogo, 19 finalizações contra 17. E aí está Lepulê Delegatê, 7 finalizações certas do Palmeiras contra apenas 2 do Botafogo. 2 defesas do Everton, 4 do John, 83% de eficiência dos passes. Campo, né, foi. Contra 87, aí um certo equilíbrio. Cruzamentos 32-20. Eu queria perguntar, o Palmeiras mereceu a classificação, o Botafogo o botafoguense ficou tão decepcionado. Cara, eu acordei hoje de manhã, a hora que eu abri a internet, o técnico, o Paiva, foi demitido. Foi demitido. Cara, Zé, muito louco, né? Porque o Textor tava beijando o Paiva depois da vitória contra o PSG. Invadiu a entrevista, beijou. Se declarou, tudo mais, mas beleza. Eu acho que o botafoguense, eu entendo a frustração, porque... De fato, depois que venceu o PSG, né, colocou uma expectativa alta na campanha do Botafogo, pensando que o Botafogo não ia jogar como jogou com o PSG nos outros jogos e, na verdade, acabou repetindo, né? Contra o Atlético de Madrid, deu a bola para o Atlético de Madrid. Perdeu. E contra o Palmeiras, por mais equilibrado que tenha sido o confronto, o Palmeiras foi muito melhor. O Palmeiras foi muito mais agressivo, muito mais perigoso, muito mais letal. E aí é aquilo. Acho que mérito do Palmeiras, sabe? Menos demérito do Botafogo e mais mérito do Palmeiras, sabe? Acho que vale... Os dois jogos, inclusive, também a gente vai falar de Bayern e Flamengo, mas eu acho que diz muito mais sobre o mérito dos adversários do que sobre o demérito daqueles que a gente está falando. Então, acredito que o Palmeiras fez uma partida melhor. Achei que a escalação do Alan de titular foi aquele check do Abel, quando o Abel precisa mexer, precisa criar alguma coisa nova, ele foi e botou o Alan, e eu achei que foi muito bem na partida, chamou a responsabilidade, sentiu zero o jogo, e do lado do Botafogo, um Botafogo que sentiu o Gregory, né? É muito louco como um jogador pode desmontar um esquema, né? Porque o Gregory era o cara que era um pitbull, mas ao mesmo tempo é um cara que sai muito pro jogo, organiza muito esse toque de bola com o Marlon. E aí, sem ele, eu senti que o Botafogo ficou travado, acabou querendo jogar mais no contra-ataque, né? Poucas vezes você viu o Botafogo querendo trocar passes ali na frente, só depois do gol, óbvio, mas ali, principalmente nos 90 minutos, não conseguiu. E acho que nessas o Abel foi melhor. E aí você tem o Paulinho, que, pô, é um grande jogador, mesmo que você vê ali que ele tá correndo mancando, né? Ele corre mancando, ele dribla mancando. Vai ter que fazer uma cirurgia, né? Vai ter que fazer, óbvio, porque dá pra ver a dor que ele sente. Tanto que ele sai, né? Porque já tinha dado os 30 minutos, que é a cota dele de minutagem no Mundial, justamente porque ele tem sentido muita dor. Então, mas você vê que é um cara que faz diferença, né? Que imagina se tivesse 100% o estrago que não poderia fazer. Chico, você viu, alguns ficaram nessa de postura covarde e tal. Eu acho meio exagero esse termo, né? Não, acho que isso nem cabe, Zé. Porque se for colocar as duas equipes, a gente já sabia que poderia... é um confronto equilibrado já tem um tempo, né? Sim. São duas equipes que também beiram o protagonismo juntas, já tem um tempinho, há pelo menos 2 anos. Então, no ano de 23, quando o Palmeiras é campeão, consegue aquela virada épica contra o Botafogo, colocando talvez o protagonismo do ano naquele jogo, e no ano passado o Botafogo consegue reverter a situação. Então, seria um jogo parelho, um jogo que seria decidido nos detalhes, como foi, o detalhe foi o Paulinho. Mas você estava até falando do Renato Paiva. Eu acho, talvez, o que parece é que talvez a saída dele já deveria ser algo até acordado antes da competição. Será, Chico? Acredito que sim. Não sei. Independente Eu achei estranho.
Estranho é, mas, Assim, estranho mas nem guardado. tanto. Às sei lá, vezes, mas né? se chega a uma reta final da competição, vai sair depois? Então. E outra, estranho Numas, né? Vamos lá. É SAF, SAF tem dono, o dono faz o que quiser. É. Vamos colocar isso desde, né? Agora, que realmente o que o Bira falou me chama a atenção. No jogo do PSG, o Paiva estava dando uma entrevista, se não me engano, era uma entrevista internacional, não Sim, tem, sim. para detentora, né, dos direitos da entrevista internacional, no campo, foi lá, beijou, tal. Então, achei... Cara, eu achei meio emotivo, sabe? É Uma isso, coisa meio... cara, sem pensar, né? Assim, o Paiva nunca fez um exímio trabalho, né, no Botafogo. Ele pegou um Botafogo que de fato mudou muito, né? Ele até ressalta isso contra o PSG na entrevista coletiva, depois que ele fala: o PSG foi campeão há 3 semanas da Champions. O time que eu peguei, que é campeão da Libertadores, mudou todo. É verdade. Tem 5 caras no time. Você quer ver os números? Vou colocar para você olhar. Coloca os números do Paiva, gente, só pra gente, ó. Renato Paiva no Botafogo. Foram só 23 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Aí como está? 8º lugar no Brasileirão, que eu acho legal, né? A gente está na metade do campeonato. Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, que é fundamental. Libertadores também. E, cara, vamos combinar, Yara, queria até sua opinião. Queria entender como é que o Botafogo repercutiu por lá. Você que estava lá. Eu fui um dos caras que, quando vi, antes do campeonato começar, falei: o Botafogo não passa por esse grupo, que tinha PSG e Atlético de Madrid. Como é que o pessoal viu o Botafogo lá? Eu acredito que primeiro que o PSG foi com um time misto, né? O PSG não Sim. foi com o melhor do que tinha nesse jogo, tanto que a gente viu na sequência o amasso que foi PSG e Inter Miami. Então, assim, e foi um jogo muito páreo, o Inter Miami com o Palmeiras. Então, assim, e o Palmeiras venceu o Botafogo. Então, assim, se a gente for fazer, não tem muita lógica a gente achar que o Botafogo é superior ao PSG. Eu acho que era o início de competição. Sim. O PSG vinha, né, já exausto, né? O PSG campeão de tudo até agora. Então, assim, precisava dar uma relaxada. A gente vê até os próprios gringos, né? O Manchester City indo pra praia, o Guardiola. Eu acho que eles estão tentando caminhar com a família, fazer algo mais leve, porque seria, né, aquele dilema que a gente tem das férias, né? Que estão perdendo as férias por ser um final de temporada no continente europeu. O torcedor do Botafogo tava em êxtase, né? Pra ele, aquilo ali, e até o final. E foi louco que eu fui no dia do Palmeiras. O jogo do Botafogo foi um pouquinho mais cedo. Eu fui pra casa Palmeiras. Os palmeirenses todos secando o Botafogo. Eu falei: vocês preferem que o Atlético de Madrid passe? Nossa. Preferíamos. Porque eles não queriam o Botafogo. E aí é aquela loucura, né? Aquela rivalidade brasileira que você tem, mas talvez fosse muito pior ao longo da temporada, e acabou perdendo pro Palmeiras. Mas assim, eu acho que o Botafogo é um elenco limitado. Né? Igual a gente falando também, vamos falar mais pra frente, Flamengo e Bayern e tudo mais, não adianta a gente querer, não, acontece, pode acontecer, o futebol nem sempre o favorito vai vencer. Mas pela lógica, os brasileiros, eu não aposto num brasileiro numa semifinal. Sim, e aliás, depois eu vou mostrar, gente, vocês fiquem aí com a gente, a declaração do Felipe Luiz, a gente vai falar do jogo do Flamengo Muito depois, sincero, foi né? Muito perfeita, claro. né? Foi claro, né? Enfim, né? Bom, aí é o seguinte, teve a demissão do Paiva, eu não sei, será que o Botafogo já tem alguém conversado? Ou vai ficar, vocês lembram quanto tempo ficou o Botafogo nessa... Entre pré-temporada assim, e começo Zé, do Brasileirão? Agora tem, querendo ou não, tem ali uns 15 dias, mais né? ou menos Pra isso. você conseguir achar alguém, então tem um tempo bom. Acho que isso foi levado em consideração também. Melhor demitir agora, que a gente consegue analisar bem o mercado, negociar com tranquilidade, do que a gente demitir e começar de novo essa segunda parte no segundo semestre, né? Sem técnico, que nem foi, né? Lembrando que o Textor fez questão de falar que o ano começava em abril, né? Lembra que a gente comentava assim, mano, o Textor sumiu. E aí tá um E também já caos, se né? afastou do Lyon agora é isso, também, né? Ele Já se falou afastou que- do Lyon e diz que vai no foco ali no Botafogo. Aí daqui a pouco ele se afasta do Botafogo. E fala que o aí- foco vai ser no Crystal. Exato. Agora, eu acho também que pesa tudo. A Yara comentou ali do palmeirense, né, que estava secando o Botafogo, não queria cruzar com o Botafogo. Vale ressaltar que a última vitória tinha sido aquela do Hendrick, né? Que foi a virada 4-3. De lá Ah, é pra mesmo? cá, Não parei o pra- Botafogo sempre ou empatou ou ganhou do Palmeiras. Tá. Seja no Allianz, seja no Engenhão.
Então, existia também uma tensão, exatamente, de, pô, vamos ter que enfrentar de novo o Botafogo. Por isso, acho que o Palmeiras foi muito bem, porque isso significa que o psicológico do Palmeiras estava muito intacto também para essa partida. E acho que foi muito bem no geral, assim. Eu me senti representada, tá? Quando eu vi o Paulinho fazendo gol, eu falei, ai, pelo amor de Deus, porque a Libertadores não fez ano passado quando defendia o Galo. Aí o Bruno Fux também ganhando, eu falei, pronto, não dava pra dar Botafogo de novo e ver meus queridos atleticanos perdendo. E foi muito legal que eu falei com o Paulinho depois, né? E o Paulinho realmente vai ter que passar por uma nova cirurgia, mas é aquilo, ele falou, eu precisava de uma bola. E o Paulinho, ele tinha entrado bem, né, contra a Inter Miami, ele começou a reação do empate que deu ao Palmeiras a primeira colocação no grupo, que permitiu que não enfrentasse um PSG. Porque talvez contra um PSG a história fosse bem diferente. E é um Paulinho que está muito maduro em relação a isso. O Paulinho demorou, né? A gente falou aqui durante o Campeonato Paulista que a gente esperava o Paulinho na reta final. Então, a recuperação do Paulinho já foi diferente. Esperava-se um Paulinho 100% no Mundial. Então, ele vai para uma coletiva antes e já fala, olha, eu não estou 100% para ser titular. Então, isso para um atleta é muito pesado. Você está sentindo dor. Ele já convivia com dor no Atlético, fez a operação. Então, assim, é um cara que está vivendo frustrado com o futebol. E vem com um valor super caro, que existe uma pressão, ó, como é que uma vai pagar? Uma esperança, né? Tá todo Tem que mundo com uma resolver. expectativa em A cima Leila dele. falou que não era departamento médico, o Palmeiras, e aparentemente... Mas ele pagou, né? Esse golzinho ajudou a pagar, né? Tá começando a pagar a dívida de um jeito que tá fazendo a diferença. E a gente vê que foi numa jogada, Zé, individual. Que é uma jogada exatamente que é a capacidade do Paulinho. Então a gente não pode questionar a categoria do Paulinho, qualidade. É um jogador que realmente está limitado, que tá vivendo com uma dor na canela direita já tem muito tempo. Né? A gente às vezes tá com uma unha encravada aqui, vai andar já... Imagina um jogador que tem que treinar aqui todo dia. Mas eu acredito assim, Zé, se a gente pensar em chave de cruzamento ali de todos os brasileiros, né, até quando a gente já fazia projeções desde o início, é muito difícil.